Olá, tudo bem? Vou fornecer as respostas para as perguntas sobre dúvidas da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia e quando? A Bíblia foi escrita por diversos autores ao longo de séculos. O período de escrita abrange aproximadamente do século XV a.C. até o século I depois de Cristo. Quantos livros existem na Bíblia? A Bíblia contém 66 livros, divididos em 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, que contém escritos sagrados da fé judaica, enquanto o Novo Testamento é a segunda parte, que aborda a vida de Jesus Cristo e os ensinamentos cristãos. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Um dos versículos mais conhecidos é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são um conjunto de leis e princípios morais dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, conforme descrito no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Quais são os 4 evangelhos do Novo Testamento? Os 4 evangelhos do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo e qual é a sua importância na Bíblia? Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias esperado pelos judeus e o fundador do cristianismo. Ele é central na fé cristã por seu sacrifício na cruz e sua ressurreição, que oferecem a salvação aos crentes. O que é o livro de Gênesis e qual é o seu conteúdo? O livro de Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento e aborda a criação do mundo, a história dos patriarcas, como Abraão e Jacó, e a narrativa de José, entre outros relatos. Quem são os 12 apóstolos de Jesus? Os 12 apóstolos são os discípulos escolhidos por Jesus Cristo para espalhar seus ensinamentos e fundar a Igreja. Alguns deles incluem Pedro, João, Tiago e Mateus. Quais são as principais parábolas de Jesus na Bíblia? Algumas das principais parábolas de Jesus são a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é um discurso proferido por Jesus registrado nos Evangelhos de Mateus, capítulos 5 a 7, onde ele ensina sobre várias questões morais e espirituais, incluindo as bem-aventuranças e os princípios do reino de Deus. Quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma visão profética encontrada no livro de Apocalipse, capítulo 6. Eles representam conquista, guerra, fome e morte, simbolizando eventos catastróficos e juízos divinos. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é uma cerimônia cristã em que pão e vinho são consumidos simbolicamente para lembrar a morte de Jesus Cristo na cruz e seu sacrifício pelos pecados da humanidade. Quem foram os profetas do Antigo Testamento? Os profetas do Antigo Testamento eram mensageiros de Deus que transmitiam sua vontade ao povo de Israel. Alguns dos principais profetas incluem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, entre outros. O que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é uma lista de qualidades e virtudes que os cristãos são encorajados a desenvolver em suas vidas, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quais são os livros proféticos da Bíblia? Os livros proféticos são uma parte significativa do Antigo Testamento e incluem profecias, advertências e mensagens de Deus para o povo. Alguns exemplos são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. O que é o fruto proibido mencionado no livro de Gênesis? No livro de Gênesis, o fruto proibido é a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus proibiu Adão e Eva de comer desse fruto no jardim do Éden, mas eles desobedeceram, resultando na queda da humanidade. Espero que você tenha aprendido mais sobre as Sagradas Escrituras. Agora,
compartilhe e se inscreva no canal.